Sejam bem-vindos ao MarketingCast. Hoje nós temos um programa muito especial, onde eu e o Ricardo Castilhos nós criamos essa parada aqui e outras durante esse ano. Oxe. E decidimos gravar esse programa especial de fim de ano. É a retrospectiva 2024. Tem cheiro de Natal. Viu? A primeira pergunta que eu queria te fazer, Castilhos, é... Cara, em fevereiro, mais ou menos, eu lembro que eu acho que eu tinha pego o dengue, por isso que pra mim é tão marcante. Acho que foi desse ano, 31 de janeiro, comecinho de fevereiro ali, eu lembro que nós começamos. Nós tínhamos uma ideia do que ia acontecer, as nossas empresas já estavam conectadas, né? Mas não da forma como foi. Mas tu imaginava que ia ser dessa forma? Cara, eu acho que esse ano a gente foi bem criativo, né? Nossa, a gente criou bastante coisa. A gente criou muita coisa, cara. Muita coisa, cara. E tudo em... Não vou dizer em tempo recorde, né? Mas em curtos espaços de tempo, né? Mas assim, a gente tem a vantagem da velocidade, né? Então chegava alguém aqui e falava, pô, eu preciso disso. E a gente conseguia correr atrás. Não, essa história do jingle, pra mim, foi a cereja do bolo. A cereja do bolo. Deixa eu contar pro pessoal, né? Nós estávamos atendendo alguns candidatos de uma cidade. E aí, de repente, o candidato falou assim, viu, vocês têm jingle? Daí eu olhei pro pessoal e falei assim, viu, pessoal, nós temos jingle? Ah, e tal, e... Temos, dá pra fazer. E ficou muito bom. E o Davi, que tá aqui nos bastidores, né? Que é o que toca o podcast aqui, foi lá e fez o jingle. Davi, o cara do jingle. Eu falei, agora temos jingle na prateleira. Mas, cara, assim, ó, eu sinto que foi um ano que parece que teve 10 anos num ano só, da quantidade de coisa que a gente fez, mas também passou muito rápido. Mas acho que é a característica, né, a natureza desse tipo de trabalho, pressão de conta eleitoral, e o ano eleitoral ele é corrido, né? Mas eu acho que em termos empresariais acabou abrindo muita... A gente conseguiu validar muita coisa aqui do escritório, Muita né? coisa, Ferramentas, modos de trabalho, tem coisas para melhorar, evidentemente, mas eu acredito que a gente cresceu muito, cara, como empresário, como profissional. Sim. Né? Quantos desafios aí, lidar com gente também, né? Expectativas. A gente lida ainda, né? Todo dia, acho que a vida do empresário é isso mesmo. Você tá o tempo todo aí num malabarismo, ter que lidar com fluxo de caixa, gente, expectativas. Às vezes tem que tomar decisões difíceis, né? Eu acho que esse ano foi um ano muito bom. A gente investiu bastante em infraestrutura, né? E tecnologia. Em tecnologia, então já é pelo menos um terço do caminho andado aí, cara, pra fazer uma coisa bastante representativa, né? Quando a gente tá falando, a gente diz muito do nosso setor aqui da empresa em si, da Funes, né? Que nem era Funes lá no começo, né? Era pra ser uma empresa, que era pra ser o coworking. Sim. E no meio do caminho a gente decidiu reavivar a Funes. Isso. Né? Que já tinha domínio, já tinha empresa, já tinha tudo. É uma questão de gestão de marca, né? Mais uma questão de gestão de marca mesmo. E aí a gente conseguiu fazer conectar meio que tudo, deixando só as empresas que lidam com a parte política de fora para não ter essa mistura, né? Exato. E é engraçado, cara, porque a gente conseguiu fazer uma separação muito boa disso, entendeu? Do que é empresa, para atender empresa, e do que é para atender eleitoral. Mesmo a gente sendo... Nós sendo Sim. o agente por trás disso. Exato. Entendeu? Nós trabalhando nessa articulação, né? Cara, foi um ano muito rico, assim. A gente conseguiu fazer muita coisa e nos preparar para 2025. Apesar de a gente estar bem esgotado. Mentalmente e fisicamente. A gente ainda está respondendo diligência, né? Diligência natural de prestação de contas. Mas falar que o processo eleitoral, cara, acho que toda a equipe ia estar meio de ressaca ainda. Vai demorar um tempo ainda para dar uma respirada, né? Isso que o meu trabalho como agente de marketing, ele terminou no primeiro turno das eleições. Pronto, ponto. Ali. E aí, evidentemente, que eu dei uma mão ali pro pessoal da prestação de contas, né? Principalmente na parte do Facebook ali e tal. Fica a dica pro pessoal aí que foi candidato, né? Que se aventurar aí com o Facebook, muita gente com problema
tentando fazer por conta, eu me viro, dou um jeito. Esse eu acho um excelente ponto de melhoria para a próxima campanha, de que nós vamos botar a cara para falar assim, viu, a gente sabe fazer e só a gente sabe fazer. Porque a gente atendeu aqui 60% dos candidatos, um pouco mais, né? Sim. De Cascavel. E, cara, o que a gente teve de gente fazendo coisa errada... por conta própria, né? Não diretamente apenas na estratégia, mas mais conectado à prestação de contas, né, cara? Muita coisa errada. Coisas assim absurdas, entendeu? E aí eu fico pensando, cara, quantas empresas hoje que estão emitindo nota fiscal no CPF e pagando conta do CNPJ no CPF, entendeu? Cara, deve ter muita. Sim. Porque o profissional que está lá fazendo o tráfego pago, ele não faz ideia da importância que tem o cara meter o CNPJ certinho. Porque o Facebook vai emitir a nota fiscal. Sim. De qualquer forma. Entendeu? Exatamente. Isso pode dar um problema depois lá da Receita Federal pro cara. Pro CPF ou pro CNPJ. Sim. Entendeu? Cara, um negócio assim... Pô, e aí nós estamos falando de gente que... Pô, a gente percebeu que tem gente que não faz ideia de como é que isso é importante, né, cara? Então acho que isso aí, nas próximas eleições, a gente vai pro mercado mais forte, assim. Eu não imaginava que era tão absurdo assim, sabia? As eleições municipais são realmente um tesouro. Eleições municipais, nossa. Mas enfim. Mas assim, claro, tem gente de todo tipo, né? A democracia é feita dessas. Mas em termos de vida empresarial... agora começam os desafios de 2025, né? Os desafios de 2025, um mercado que a gente ainda está construindo uma percepção a respeito, né? Sim. A gente está começando a ter alguns produtos de portfólio para prefeituras, por exemplo. A nossa atividade, digamos assim, de consultoria política começa a ter um corpo melhor para os mandatários, né? Então já estão no nosso processo, né? de criação de produtos e serviços para esse nicho. E agora a gente começa a entrar mais no mercado empresarial mesmo, de fato, né? Importante comentar que muitas empresas, elas ainda não entenderam a importância de criar conteúdo para a internet. Sim. Então, assim... Cara, eu comecei a ler um livro... Agora a gente começa a filosofar, né? Eu comecei a ler um livro ontem. Porque agora, né? Comecei a organizar melhor meu tempo. Então eu falei, bom, agora eu vou começar a voltar a fazer coisas que eu gosto, né? E a leitura é uma terapia para mim. Aquele livro, O Lobo de Wall Street, já leu? Ah, não li esse ainda. Cara, é muito bom. E ele desenha o livro que surgiu o filme. Ou mais ou menos. Não, na verdade, assim, acho que ele montou uma biografia dele, né? Claro, ele foi preso e tal, aí ele acabou escrevendo a biografia, virou filme. E esse livro do Lobo de Wall Street é uma compilação do que ele fez após ter sido preso, etc, etc. Então, o que aconteceu? Depois de ele ter sido preso, ele então cumpriu lá. Bom, agora vou fazer o quê, né? E aí ele era muito bom em vendas. Aí ele se transformou num treinador de vendas. Entendeu? E aí ele pegou o método que ele havia desenvolvido, né, enquanto ele vendia ações, esse tipo de coisa, e adaptou para ensinar vendedores a serem vendedores. Aquela história lá do venda minha caneta e tal. Me vende essa caneta. Isso. E, cara, aí ele começa assim, ele fala assim, o primeiro passo, nós temos que ter ciente que nós precisamos conquistar 3 confianças. Confiança no produto que está vendendo, confiança na pessoa que está vendendo e confiança na empresa que está vendendo. Assim, porque ele fala assim, o processo de venda é uma linha reta, certo? Então, o começo do processo é você conseguir alcançar esses três, ele chama de 3-10, né? Então, assim, de 0 a 10, quanto você confia no produto? De 0 a 10, quanto você confia na pessoa? De 0 a 10, quanto você confia na empresa? Então, ele entende que as pessoas que vão comprar um produto,
elas somente vão comprar se tiverem confiança no produto, na pessoa que está vendendo e na empresa que está vendendo. Sentido. E aí ele começa a fazer um exercício de análise de posicionamento empresarial. Tipo assim, como é que a sua empresa está posicionada? Porque não adianta nada você ter um baita de um produto e ser uma empresa desconhecida. Sim. Entendeu? Ou então você... que geralmente, se a empresa é muito boa, existe a pessoa que está vinculada à empresa, geralmente ela tem dividendos de imagem, né, dessa empresa. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho na, sei lá, vamos dizer, eu trabalho na Tesla. Pô, deve ser foda pra caramba, entendeu? Mas assim, se você... Toda a negociação, a quebra de objeções, as objeções são incertezas que o cliente tem. Então, quando o cliente fala assim, eu preciso falar com a minha mulher, eu preciso falar com o meu sócio, o mercado não tá bom e tal, isso, na verdade, essa objeção é um sinal de incerteza. Porque se o cara tem e confia, ele compra. Sim. Se o cara tem e confia, ele compra. Entendeu? Então, o livro começa dizendo isso, né? Que nós precisamos gerar graus de confiança no cliente, no potencial cliente, para que todas essas dúvidas e incertezas... E aí você tem duas questões. Você tem uma questão lógica e uma questão emocional, né? Então, essas 3 certezas, elas têm que abranger essas 2 áreas. Tanto a parte lógica quanto a parte emocional. E aí ele fala assim, ninguém compra por lógica. As pessoas compram pelo emocional e depois justificam pela lógica. Entendeu? Então, na verdade, o que geralmente acontece é que quando você tem um cliente que ele é mais lógico e você dá argumentos lógicos, ele se sente mais seguro para fazer a compra. Entendi. Entendeu? Então, as 2 coisas estão atreladas. E ele fala o seguinte, a lógica do cliente, ele serve como uma espécie de antídoto para besteira. Então, tipo, se eu vou te vender alguma coisa e eu começo a falar muita besteira que não é lógica, o cara fica, isso aqui não tem lógica. Entendeu? Então, muitas vezes os argumentos lógicos, eles servem justamente para dar um caráter de segurança, né, e de confiança para o seu comprador. Cara, e eu, tipo assim, eu tô no capítulo 2, cara. É muito bom. O livro é muito bom, muito bom. E ele fala, por exemplo, quando ele começa essa linha de venda, a primeira parte, porque daí ele divide a linha no meio, né? Essa primeira parte da linha, você tem que captar informações. O máximo, o máximo de informações possíveis. Do tipo, as crenças do teu cliente, o que ele acredita, valores, tentar verificar o quanto que ele tem de poder aquisitivo, etc, etc. Aí ele vai falando, se você chegar até um pedaço dessa linha e você não tiver informações suficientes ou muitas objeções, não é que você descarta o cliente, mas você respeitosamente fala, obrigado pelo seu tempo e tal, e passa pro próximo. Cara, é muito legal. É realmente como se fosse você joga um anzol, sabe? E se o cliente morder, beleza. Se ele não morder, você joga para outro lugar, entendeu? Mas existe um processo lógico nisso. Muito bom. E aí, assim, o que mais me pegou nesse primeiro momento é essa questão do posicionamento, né? Como é que você se posiciona como profissional para gerar segurança, como é que você posiciona o seu produto para gerar confiança e como você posiciona a sua empresa para gerar confiança. São os 3, né? Você precisa ter os 3. Exatamente. Porque ninguém vai comprar um excelente produto se não confia na pessoa que vende. Até hoje a gente tem uma parte aí que... Por isso que tem muito influenciador digital que vende qualquer coisa. Sim. Porque ele consegue transmitir a imagem dele daquilo que ele vai fazer. Isso. E as pessoas estão comprando o jogo do tigrinho, o jogo de qualquer outra coisa assim, por uma questão de confiança naquilo que a pessoa está falando. Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo e tudo mais. Faz bastante sentido. Mesmo uma coisa, mesmo sendo, sei lá, a empresa, talvez, em alguns produtos que nós estamos falando, não tenha tanta confiança assim. As pessoas sabem, elas não vão ter confiança naquilo. Ela fala assim, cara, eu posso ser enganado. E ela vai comprar por uma questão de que esse parâmetro do influenciador junto com o produto gera essa confiança para a pessoa poder ter. Acho que o nome dele é Jordan.
Jordan... Alguma coisa. Não é... Nossa, ia falar uma bobagem aqui, mas é Jordan. Jordan alguma coisa. Ele fala que esse sentimento das pessoas... Porque ele fala primeiro, ele fala o seguinte: ninguém toma nenhuma decisão pensando no pior. As pessoas... Ele fala isso de atitude positiva. Uhum. Toda decisão que as pessoas tomam é baseado numa expectativa de que dê certo, né? Então ninguém toma uma decisão, por exemplo... Jordan Belfort. Jordan Belfort, isso. Ninguém toma uma decisão falando assim, eu vou me ferrar, entendeu? Todo mundo toma uma decisão pensando, tô tomando uma decisão porque vai ter uma recompensa mais pra frente, ou porque eu me sinto melhor depois da decisão, ou a pessoa se imagina, né, que aí é a sensação emocional de segurança ou de alívio, ela se imagina numa situação melhor que ela tá hoje, em função do determinado produto ou serviço. E aí ele fala, ele fala isso, ele fala assim que nós temos que investigar quais são os desejos das pessoas. Essas pessoas, elas têm um limite do que elas aceitam, só que esse limite pode ser maleável. Então, por exemplo, digamos que você comprou você foi num restaurante e aí comeu uma comida no restaurante, aquela comida foi uma péssima comida, uma experiência horrível pra você, beleza. Aí você fica um tempo sem ir no restaurante. Aí chega um amigo teu e fala assim, putz, cara, eu quero ir lá no restaurante, comi a comida maravilhosa. Você não fica com aquela coisa na cabeça, tipo assim, será que eles melhoraram? Talvez. Vou lá experimentar de novo. Ou quero ver se ficou bom mesmo. Você dá uma segunda chance, entendeu? Então, o Jordan, ele fala que esse sentimento, ele, de certa forma, ele é maleável. Por mais que as pessoas tenham tido, sei lá, certos traumas com alguns produtos, mas dependendo de quem fala e a forma como fala, esse entendimento pode ser maleável, entendeu? Ontem aconteceu uma situação, a gente precisava comprar um armário no banheiro lá que a gente está reformando. E eu fui em 3 lojas. Uma loja muito famosa em Cascavel, uma loja que é uma filial de uma loja que tem em outras cidades, tá? Não vou falar qual que são os nomes. Mas uma loja muito famosa, uma loja que é uma filial, foi em 2. A gente não foi atendido em nenhuma dessas 2 primeiras. Não, a gente não foi atendido. Nessa que é uma filial de uma empresa de fora, eu saí e tem escrito assim, atendimento e relacionamento do cliente, na saída. E tinha uma mulher lá. Eu cheguei lá e falei assim, tudo bem, eu tenho uma reclamação pra fazer. Daí ela me olhou assim, não me deu bom dia, não falou nada. Eu falei assim, é a 2ª ou 3ª vez que eu venho na tua loja, na loja de vocês, e nem me cumprimentar, me cumprimentam. Então eu tô indo embora. E ela falou assim, ok, reclamação anotada. Ela nem tentou reverter, né? Aí eu falei assim, beleza, eu virei as costas e saí. Fui. Aí eu fui na Bigolim, ali na Tancredo. Sim. E eu entrei na Bigolim, seu João chegou e falou assim, tudo bem, o que vocês querem? Cara, a gente quer ver o armário do banheiro. Cara, o armário que tinha era exatamente igual das outras lojas. Sim. O preço, parecido. E nós compramos o armário porque o seu João atendeu a gente. Uhum. No meio do atendimento do seu João, teve uma confusão lá. O gerente estava discutindo com uma funcionária, eu não sei o que aconteceu direito, entendeu? Certo. Só sei que ele deu uma suspensão pra ela, o negócio foi bem acalorado. Bem acalorado. Mas aquilo não me incomodou. Depois eu fiquei fazendo uma análise, eu falei assim, aquilo talvez me incomodaria, mas aquilo não me incomodou, porque o seu João me atendeu tão bem, que ele falou assim, o pessoal ali tava numa briga aí faz tempo e tal, não sei o que lá, mas eu vou lá falar com o gerente, fica tranquilo. Aí ele foi lá e conseguiu um desconto com o gerente e tal, não sei o que lá. Aí eu até fiz uma piada com o gerente, falei assim, pô, gerente, aí tá mais calmo? Pode me dar um desconto? Aí ele assim, pois é, cara, até peço desculpa pra vocês aí, porque, né, mas é uma situação que... E acontece. E eu não tô falando, não tô julgando, fazendo sim. mérito aqui se o cara tá certo, se o cara tá errado, independente do que esteja acontecendo. Mas o senhor atendeu a gente tão bem que a gente foi lá e comprou. E a gente vai precisar comprar um tanque, a gente vai precisar comprar outras coisas. A gente vai voltar lá no seu João. Eu não vou nas outras lojas. A gente vai direto lá. Essa relação de confiança que foi o que o seu João conseguiu com a gente. Sim. Entendeu? Que nas outras lojas, tava lá o cara assim... Cara, eu juro, teve loja que o cara tava mexendo no celular, assim, ó. E o cara queima a empresa, né? Entendeu? Exatamente. O cara queima a empresa. Exatamente. Mas aí no final, na saída, eu fiquei procurando pra ver se tinha alguém pra eu reclamar. Entendeu? Na loja número 1. Na loja bem conhecida em Cascavel.
Não tinha ninguém para reclamar. Na segunda loja eu falei assim, pô, os vendedores estão... Eu como empresário, meus vendedores estão fazendo coisa errada, né? Vou no setor de atendimento ao cliente, vou lá. Também não. Picas, entendeu? Aí tem lá, NPS. Não, mas nem tem NPS, né? Porque os caras nem pegaram meu dado, como é que eles vão fazer a investigação? Índice de reclamação, 0. Entendeu? Você tá entendendo isso? Sim. Todo mundo elogia. Mas por quê? Porque eles só investigam as pessoas que estão satisfeitas. Tá entendendo? Então eu pensei depois, eu vou fazer uma reclamação formal pra empresa, vou fazer uma reclamação formal pras 2 empresas. Mas, cara, eu acho impressionante isso, sabe? Assim, cara, mas você sabe que você fazendo essa reclamação formal, você realmente tá empenhado em ajudar as empresas, né? Mas é porque eu acho que é o nosso trabalho, né? Eu me sinto meio assim, sabia? Se acontece um negócio desse lá no restaurante e tal, eu quero ficar sabendo. Entendeu? Eu sou um cara muito preocupado com essas coisas, sabe assim? Do que acontece e tal. Se a gente recebe uma reclamação lá, eu busco tentar saber, tentar resolver de alguma forma, entendeu? Inclusive eu sou o cara que fica assim, eu sou o cara chato, entendeu? Tipo assim, aconteceu já lá um cliente comprou um produto e ele errou o endereço. Errou o endereço de entrega. Aí o nosso motoboy foi levar o produto pro cara lá no restaurante, foi levar o produto. E chegou lá, o cara trocou o endereço, ele teve que ir pra outro endereço. Aí ele chegou lá, ele falou, pô, você errou o endereço, tá, não sei o que lá, vou te cobrar tanto a mais de taxa de entrega. Aí eu olhei e falei assim, viu, você não pode fazer cobrança do meu cliente sem a minha autorização. Sim. Eu briguei com o motoboy. Por mais que estava correto, entendeu? O cara teve que andar mais, teria uma taxa de entrega, uma distância, tudo mais. Eu falei assim, mas você nunca mais faça isso. Sim. Você só vai fazer isso se eu autorizar a fazer isso. Sim. Porque eu prefiro eu pagar essa taxa de entrega e o meu cliente estar bem atendido do que o cara chegar lá e falar, pô, só errei meu endereço, cara. Pô. Até porque o motoboy é contratado teu, né? Exatamente, entendeu? Não do cliente. Exatamente. Então fica essa relação. Mas uma coisa que eu queria dizer, depois de toda essa nossa filosofia, um programa meio de surpresa, eu acho que a gente precisa fazer mais isso. Porque quando a gente montou o marketing, quando a gente pensou nisso tudo, a gente pensou de uma forma que a gente pudesse dar esse tipo de conteúdo. Não vou dizer conteúdo, mas falasse, porque a gente estuda pra caramba sobre várias coisas. Concorda? E nós temos visões... É porque você tá assim, ó. Concordo. É que não pega na câmera, mas ele tá assim, ó. Fala comigo, porra! Estudo muito. Porra! Claro, cara, concordo com você. Então, eu acho que a gente poderia trazer outros livros, outras coisas que normalmente as pessoas não conectam. Aí a gente vai falar assim, vamos pegar lá o livro, o Mito do Empreendedor. Beleza, cara, Esse é um show, é um bom livro, Beleza. Mas e outros? Eu tenho um livro, cara, muito bom, que são Os Últimos Dias de Lev Tolstói. É muito bom esse livro na questão filosófica de você poder entender. Ele tem uma frase que ele fala, não vou lembrar exata ipsis literis do que está escrito, mas ele fala assim, ó, as crianças de hoje, e ele escreveu esse livro em 1800 e lá vai bolinha, as crianças de hoje precisam entender que nada vem pronto. Elas têm a impressão de que as coisas caem do céu, mas elas precisam entender que nada vem pronto. Precisam entender que tudo aquilo que foi feito até agora é fruto de muito trabalho de outras pessoas. Cara, isso é maravilhoso. Quando eu li isso, cara, puta merda, esse negócio é muito top. E é um livro que normalmente as pessoas não vão ler pra poder beber dessa fonte, entendeu? Vão ler lá o livro do fulano de tal, que é os 10 passos para o marketing digital de sucesso. Vai ver um vídeo aqui, um acolá. Mas talvez essas outras questões que normalmente a gente fica filosofando sobre esses entendimentos, entendeu? Que seria muito bom. Eu acho que valeria montar tipo um clube do livro, né? Poderia. Mas um clube do livro online, a gente lê, discute aqui, o pessoal de casa acompanha, aprende, É uma boa ideia. E a gente vai trocando ideia, talvez pensando em como a gente pode adaptar os negócios, né? Porque assim, ó, eu acho que se engana... Mas até filmes, né, cara? Tem filme que você aprende pra caramba, né? Não, sim, eu digo assim, como se fosse uma curadoria, né? Então, de filmes ou livros. Porque eu vejo mais filme do que você lê mais do que eu. Talvez, mas porque assim, ó, engana-se quem acha que o empresário, ele abriu o negócio dele, beleza, tem que só vender. Não, tem que estudar. Eu acho que, acima de tudo, o empresário, ele é um estudioso, cara. Ele tem que estudar diversas coisas, desde a área de parte técnica, quanto de parte
emocional, né? A gente vê uma linha, especialmente no Brasil, focada muito em questão de comportamento, né? Qualquer um comportamento empreendedor, até mesmo fazer uma limpeza nas redes sociais, né? Tipo assim, você tem uma rede social lá e eu particularmente tento seguir pessoas que me dão conteúdo. Nossa, eu aprendo muito no Instagram. Assim, volta e meia eu olho lá, vejo dica de leitura, dica de livro, uma outra pessoa falando alguma coisa assim relevante. Falo, olha, essa frase é legal, isso aqui é interessante, entendeu? Então acho que eu acho que essa criação de conteúdo para o empresário, ela acaba sendo pequenas doses, né, de conhecimento do dia a dia, porque o empresário, eu vejo o empresário como uma grande, como é que é o negócio, o canivete suíço, né? Ele tem que ter habilidade para muita coisa, para tirar rolha, para apertar parafuso. A gente fala isso, eu falo isso na criatividade, a gente tem que estar em constante aprendizado para aumentar os seus inputs, né? Isso. Então você tem que estar toda hora bebendo da fonte. Eu falei várias vezes para você, mas eu tenho uma que eu acredito muito, é uma coisa que eu repito muito, inclusive, que é: a gente é pago para pensar. Eu falo isso várias vezes para você, né? Sim. A gente é pago para pensar. E cara, para pensar você precisa ter insumo. Para pensar você precisa ter insumo. A gente vende conhecimento, né? Se você vende conhecimento, você tem que estar, a tua matéria-prima, né? Tem que estar refinada ali, você tem que estar estudando toda hora, bebendo de várias fontes. Minerando conhecimento, né? Minerando conhecimento. Então, assim, a gente não consegue fazer essas coisas se a gente não estiver pensando, entendeu? Porque a gente pode contratar alguém para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. Evidentemente que a gente sabe fazer aquilo, mas a gente é pago para pensar. O empreendedor ele tem que ser pago para pensar. Ele vai meter a mão na massa? Sim. Mas a prioridade dele é pensar. Pensar o negócio dele, pensar como é que faz melhor, pensar como é que faz mais barato, pensar como é que faz maior, pensar como é que faz tudo isso. Essa é a questão da inovação, né? Fazer sempre uma margem, né? Adicionar uma margem diferentemente do que já existe no mercado, né? Que é pensar um diferencial competitivo, uma forma diferente de fazer, né? Cara, eu acho que é isso. Pro nossa primeira experiência, eu acho que a gente já gerou bastante conteúdo, né, Davi? Você vai produzir os cortes aí, querido? Então é isso aí, cara. Fechou. Valeu, muito obrigado. E coloquem no comentário aqui o que vocês acham, quais livros vocês acham que nós deveríamos falar e quais filmes vocês acham que nós deveríamos falar aqui. Filme, série... Fome de poder. Nós divergimos. Vamos fazer o próximo desse aí. Cara. Vou assistir de novo ele, nós vamos fazer o próximo. Fome de poder, ótimo. Fome de poder. Show de bola. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima.